Sindicato é algo muito importante. Os sindicatos nasceram lá no século XIX. Como a Inglaterra tem um papel fundamental, a Revolução Industrial começa na Inglaterra, como é sabido. Tem as trade unions, que depois você tem a formação dos sindicatos, tal. Forma de reivindicação dos trabalhadores é sempre a paralisação do trabalho, chamada de greve, que tem origem numa praça de Paris, onde se reuniu os trabalhadores, daí a expressão greve, nasce lá em Paris. Mas esses dois países, França e Inglaterra, se notabilizaram inicialmente pela formação dos sindicatos, depois se estende a outros países da Europa e até chegar ao Brasil muito depois, já no século XX, você tem a formação dos sindicatos, especialmente a partir de 1930, aí controlados pelo Ministério do Trabalho, um sindicalismo, portanto, que não tinha independência, mesmo que teve, em alguns momentos teve, líderes sindicais que tentavam, se esforçavam para representar efetivamente a classe trabalhadora tal. Só com a Constituição de 1988 é que efetivamente você tem a liberdade sindical, porém com muitas limitações ainda. Eu sou um defensor da pluralidade sindical. Na base, pode ter quantos sindicatos desejam os trabalhadores. Eles têm o livre-arbítrio, a autonomia para escolher em que sindicato vão se filiar e acabar como acabou, espero que não seja restabelecido, como quer, incrível, por incrível que pareça, o ministro Fachin, o imposto sindical. Ele quer de uma outra forma tal, que é uma vergonha, viu, ministro Fachin? Eu estou de olho no senhor, né? E isso o Brasil tem de protestar, porque o senhor está querendo fortalecer o peleguismo sindical. E por que eu estou falando de sindicato? Porque hoje o jornal O Estado de São Paulo dá uma longa matéria na página A4, no seu primeiro caderno, com o seguinte título: Polícia Federal vê depósito da UGT, a UGT é a União Geral dos Trabalhadores, como indício de propina. Ela é a terceira central sindical do país, atrás da CUT e da Força Sindical, e de acordo com a reportagem do jornal O Estado de São Paulo, como eu disse anteriormente, na operação Registro Espúrio, que aponta indícios sobre a questão da legalização de sindicatos, né? Segundo a matéria do jornal, um depósito de R$300 mil teriam sido feitos pela UGT na conta de um sindicato que teria sido utilizado para o pagamento de propina a servidores do Ministério do Trabalho. No Brasil, o sindicato dá muito dinheiro, dá muito dinheiro. O mesmo jornal diz, lembrando que a UGT foi fundada em 2007, o mesmo jornal diz que essa é a primeira ligação que os investigadores fazem da UGT com o suposto pagamento de propina e aponta o presidente da entidade, o senhor Ricardo Patá, como o responsável pela disponibilização dos recursos. De acordo com o mesmo jornal, faço questão de dizer toda hora o de acordo, né? Ele preside a central sindical desde 2007, somente há 11 anos, pouco tempo, só há 11 anos. Bem, é grave, é muito grave a denúncia e que envolve outras, e aí tem o outro lado da moeda, que é a questão do Ministério do Trabalho. Quando eu vejo uma notícia como essa, eu me lembro de um filme, do Elia Kazan, um clássico, 1954 foi o filme Sindicato de Ladrões. Sindicato de Ladrões. Eu me lembro imediatamente do filme e recomendo, se vocês puderem assistir. É uma coisa terrível. Se isso daqui, essas suposições foram verdadeiras, realmente não dá. Você tem no Ministério do Trabalho uma fábrica de sindicatos para pelegos e ladrões roubarem o dinheiro dos trabalhadores. É isso. Falando numa linguagem crua e nua, sem tergiversar. Se isso for verdadeiro, e é muito grave, isso tem de ser apurado. É bom lembrar que outra entidade sindical, Força Sindical, uma outra central, também o seu presidente, Paulinho, já foi acusado, também nessa operação aqui, chamada Registro, de inúmeras irregularidades. E se for mexer na CUT, certamente encontrará também irregularidades. Ou seja, é triste dizer, mas parece que o sindicalismo brasileiro está muito próximo ao filme de Elia Kazan. O sindicalismo brasileiro será que está sendo um sindicato de ladrões? Eu responderia a minha própria pergunta. Parece que sim.